Para isto mesmo, nós vamos começar a trabalhar com essas equações. Veja que o que é a raiz da equação é o valor de x, para o qual y foi igual a zero. Aqui, ó, quando eu peguei x menos 2, y zero. Quando eu peguei x zero, y zero. Essas são a raiz da equação, os valores de x para os quais y dá igual a zero, ou os pontos onde o gráfico fura o eixo x. Aqui furou em dois lugares. Aqui furou em apenas um. E aqui furou em nenhum. Por que é que isto acontece? Vou mostrar para vocês agora. O que eu quero mostrar para vocês? Nessa equação aqui, que veio de uma função y igual a x ao quadrado menos 49, tá certo? Por que que aqui ela está igual a zero? Porque lembra que a raiz é o valor de x para o qual y dá igual a zero? É por isso que nós temos esse zero aqui, né? Porque nós queremos descobrir o valor de x que dá y igual a zero. E é super fácil. A boa notícia é que nesse tipo de equação aqui é super fácil. X ao quadrado é igual a 49. É só passar o 49 para o segundo membro e achar a raiz quadrada de 49, que é mais ou menos 7. Acabamos de responder uma equação do segundo grau, incompleta, man. Isso é motivo de grande alegria, sim. Agora, vou mostrar para vocês só mais um exemplo de equação incompleta. E eu vou passar esse 128 para o segundo membro. Vai ficar assim, olha. 2x ao quadrado é igual a menos, passou, mais 128. Ok? Onde x ao quadrado é igual a 128 dividido por 2. E agora, x ao quadrado é igual a 64. E quem é x? X é o número que é elevado ao quadrado, dá igual a 64. Ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8. Por que mais ou menos, professor? Cabeça? Porque se eu pegar 8 e elevar ao quadrado, dá 64. Fecha a minha equação. E se eu pegar menos 8 e elevar ao quadrado, também dá 64. E também fecha a minha equação mesmo. Então é por isso que a resposta aqui é mais ou menos. Ok? Porque, afinal de contas, os dois resultados satisfazem a equação. Beleza. Nesta segunda questão, veja que aqui está faltando o termo C. Eu tenho o termo ax quadrado, eu tenho o termo bx, mas eu não tenho o termo C. Não tem esse termo aqui, man. Veja, x quadrado, x, cadê o C? Não tem. Ou seja, é uma equação incompleta que gera um gráfico daquele tipo lá que a gente trabalhou aqui, olha. Aquela primeira questão é esse tipo de gráfico. Aquela segunda questão é este tipo de gráfico, que passa por alguém e pelo zero. Muito bem. Agora, veja, para responder esse tipo de equação incompleta, aquela você já entendeu. Você isola o x ao quadrado e depois extrai a raiz quadrada. E o resultado é mais ou menos. Você entendeu aqui. Isola, extrai a raiz. E nessa segunda questão, você vai colocar x em evidência. Porque você tem x nos dois termos. Vai botar x em evidência. Vai transformar isto aqui em uma multiplicação. Transformando em uma multiplicação, você vai ter x que multiplica x menos 17 igual a zero. O que foi que aconteceu? Eu coloquei x em evidência. Assunto do 8º ano. Veja que se eu multiplicar x vezes x, eu volto a ter x ao quadrado.
E se eu multiplicar x vezes menos 17, eu volto a ter menos 17x. Percebeu? Então, na prática, o que eu fiz foi extrair um x de cada um desses termos. X ao quadrado, quando eu extraí um, ficou o outro. Menos 17x, quando eu extraí o x, ficou só o 17. E veja, a mágica acontece exatamente agora. Se isto aqui é uma multiplicação, e o resultado desta multiplicação é zero, significa que alguém aqui é zero. A única forma de um número qualquer multiplicado por alguém dar igual a zero é que um desses caras tem que ser zero. Ou é o número n, ou é esse outro número que eu não sei quem é. É a única forma de uma multiplicação dar zero é se um dos fatores for zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 17 é igual a zero. E quem é x menos 17 igual a zero? 17. Como? Passando este cara para cá. E nós acabamos de descobrir as duas raízes desta equação. 17 e 0. Lembra que eu falei que neste tipo de função, o gráfico sempre vai passar por alguém e pela origem. Aqui, este gráfico passa pelo 0 e pelo 17 lá na frente. Ele passa pelo 0 descendo e depois ele passa pelo 17 lá na frente subindo. Ok? É este tipo de gráfico aqui que nós fizemos. Tá vendo? Nessa aqui, ele desceu no menos 2 e subiu no 0 e foi-se embora. Naquele lá, ele desce no 0, vai lá nas profundezas do além e depois sobe lá no 17 e ganha a sua vida. Beleza? Tá aí, man. Vamos fazer mais uma? Só mais uma? Beleza. Para que talvez você não tenha entendido como é. E aí, nós só vamos usar a fórmula de Bhaskara, né, a partir da próxima aula com as equações completas. Por enquanto, nós estamos tratando destas aqui incompletas. Aqui faltando o termo bx, aqui faltando o termo c. Vamos para essa aqui, letra B. Como é que eu vou calcular a raiz desta equação, colocando x em evidência? Então, se eu vou botar x em evidência, né, botei aqui o x em evidência, que multiplica 5x menos 20. Se você for um garoto super esperto, vai perceber que eu poderia ter colocado 5x em evidência. Porque da mesma forma que tem x aqui e tem x aqui, tem também 5 aqui e tem 5 aqui. Tem 5 no 5 e tem 5 no 20. Mas eu não vou me prolongar por aqui, porque afinal de contas, uma coisa é uma coisa. Né? E aí chegamos naquele ponto. Transformamos isto aqui em uma multiplicação. X que multiplica 5x menos 20. Na prática, extrair um x daqui e extrair um x daqui. Ok? E aí, né, fazemos o quê? X igual a 0 ou 5x menos 20 igual a 0. 5x menos 20 igual a 0. E aí é aquela velha equaçãozinha do primeiro grau, onde x vai ser igual a este 20 positivo dividido por este 5 que está casado com ele. E aí você está vendo, x é igual a 4. Tranquilo? Nesta função, o gráfico desce no x, sobe no 4. Ok? Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Esse exercício aqui, tá certo? Eu vou colocar para vocês. Não são essas exatamente, são parecidas com essas, ok? São parecidas com essas. Veja que tem várias continhas aí para você brincar, né? Não é obrigatório, caso você queira, você vai fazer isto aí, beleza?
E na próxima aula nós vamos falar somente desse tipo aqui. As funções quadráticas completas, aquelas que geram equações do segundo grau completas e são respondidas usando a fórmula de Bhaskara.